turma, presidente Lula pode sancionar nos próximos dias o Propag, de autoria do senador Rodrigo Pacheco. O programa de pleno pagamento da dívida dos estados com a União prevê o congelamento do valor principal da dívida sem descontos e permite que o parcelamento em até 30 anos. Enquanto isso, fica valendo o polêmico regime de recuperação fiscal aprovado ontem por Lula. O débito mineiro é de aproximadamente 165 bilhões de reais. Marcelo da Fonseca, assuntinho difícil, né? Complexo, né? Que vai e volta. E eu não sei se o cara que tá no ônibus agora, ouvindo a gente, se a pessoa consegue ter a verdadeira noção dessa história toda. Então vamos resumir, Júnior, pra gente tentar explicar da forma mais simples possível. O Estado de Minas tem uma dívida gigante com a União, mais de 160 bilhões. E aí ele não tinha uma forma de pagar, né? Ele tinha feito um acordo lá atrás e ele tinha que pagar parcelas muito altas. E o governo Zema precisava de uma forma de reduzir essa parcela, de negociar essa dívida. A partir de agora, dessa semana, o governador Romeu Zema vai ter duas alternativas. Ele vai poder manter o regime de regulação fiscal, que prevê um valor, né, para pagar todo mês, e ele vai ter o Propag, que vai ser sancionado na semana que vem, que é uma outra alternativa, que o governador vai conseguir diminuir essa dívida. Além de reduzir as parcelas, ele vai poder entregar ativos do Estado, e aí pode ser empresa estatal, podem ser prédios do Estado, ele vai entregar para a União e vai conseguir reduzir essa dívida de 160 bilhões. Então, resumindo, o que a gente tem? A partir de agora, Minas Gerais tem duas alternativas boas, uma talvez melhor que a outra, para conseguir lidar com a dívida. E aí a gente que critica muito o presidente Lula aqui, a gente tem que dar os parabéns hoje, porque é o primeiro presidente que aceita realmente uma proposta, né, para solucionar a dívida de Minas com a União. Então, o presidente Lula, que mesmo sendo, né, do partido que faz oposição ao Partido Novo, não sendo do mesmo lado do governador Romeu Zema, ele está sancionando dois caminhos para Minas Gerais poder escolher o que é melhor. O governador Romeu Zema já falou que prefere o Propag, e aí vai tentar na Assembleia a privatização da CEMIG, da Copasa, para conseguir reduzir essa dívida, que no fim das contas era uma dívida praticamente impagável. É muito positiva essa notícia, eu acho que a gente vê um avanço, né? Depois de 6 anos sem ver esse processo avançar, agora a gente tem um caminho. O governador vai escolher qual que é o melhor. Ô Travassos, basicamente esse Propag aí, o governo do estado entrega algumas empresas, sei lá, CEMIG, Copasa, como o próprio Marcelo citou, e tem todo um movimento em torno de outra grana que tem que sair. Se não fosse isso, o estado parava. Sim, e aí o Marcelo vem falando que o Lula é bonzinho. Não é bonzinho, Marcelo. Bonzinho se vamos rever os juros e o valor dessa dívida, aí sim eu diria, o presidente está realmente ajudando Minas Gerais. Cara, esse foi um trabalho muito bem feito pelo Rodrigo Pacheco, o Zema também ajudou nesse processo. Num primeiro momento falaram, ele está ausente, mas quantas vezes o Zema foi a Brasília tentar resolver isso? Eu acho que é uma união de forças para a gente tentar conter isso. Agora, não me venham falando que o governo federal está sendo bonzinho com o estado de Minas Gerais. A gente já pagou essa dívida, amigo. A gente já pagou isso e nós vamos continuar pagando, não tem ninguém passando a mão na cabeça de dívida. Vamos discutir então o custo real dessa dívida e o quanto a gente já pagou? E aí, Eduardo? Olha, Júnior, primeiro, 100% com o Marcelo. Segundo, já disse aqui que o Lula mostrou posição de presidente da República. O Lula poderia simplesmente esganar Minas Gerais, quebrar o Estado, até porque o Zema foi indelicado com ele algumas vezes. E eu, recentemente, tomando um café com o governador, falei isso com ele, pessoalmente. Falei, governador, eu volto a dizer que o senhor foi delicado. O Zema trabalhou bem, o Tadeuzinho, presidente da Assembleia, brilhou, o Rodrigo Pacheco, que é senador e que normalmente quando o cara está lá em Brasília, vira brasileiro, mostrou-se mineiro, entrou na parada e tudo se encaminhou para uma solução. O Lula seria bonzinho aos olhos de alguns, isentando Minas da dívida. E os outros estados da federação que não fizeram a dívida, que não cometeram a irresponsabilidade de acumular dívida ao longo de 30 anos? Isso não seria justo. A viúva vai pagar? Então a dívida continua, só que será paga em condições de razoabilidade. Você vai pagar correção e não 4% de juros, que é extorsão de Estado. Mas mais importante que isso, se não tem esses dois acordos, essas duas providências, Júnior, o Estado estava quebrado. E como você disse lá no começo da sua indagação, o cara que está dando, mas não entende, eu vou contar para ele. Sabe o que ia acontecer, meu amigo, que está aí
que nem eu meio perdido nessa situação, que eu também não sou especialista não, tá? Não, mas exatamente isso. A gente fica muito perdido. Imagina quem não acompanha no dia a dia. Exatamente. Sabe o que ia acontecer? O Estado não ia ter dinheiro para botar merenda na escola. Ele ia ter que escolher ou merenda na escola ou salário de servidor. Ia quebrar. E não é que o Estado não pode pagar. Gente, de setembro para cá, o governo de Minas já transferiu para a União alguma coisa em torno de 800 milhões de reais. E vai continuar pagando. Só que devo, não nego, pago como puder. Você vem falar que o... Não, desculpa, gente. Você falar que o Lula poderia quebrar o Estado. Que presidente é esse, amigo? Você vai deixar quebrar um dos estados da federação? Ô, William, não é questão de ser bonzinho ou não. O Rio de Janeiro quebrou 3 vezes. Não, ou eu tô mentindo. O Rio de Janeiro ficou 4 meses sem pegar salário pros servidores. Você tava lá, você devia ter acompanhado. Minas Gerais não chegou a precisar disso. Já vou informar, Travado. E sabe por que não quebrou aqui? Pela gestão do Zema. Isso ninguém fala, né? Agora, uma coisa que precisa ficar, né, só pra esclarecer, não é questão de ser bonzinho ou não. A questão é o seguinte, toda proposta que foi discutida na Assembleia, que ganhou reforço do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ganhou apoio do governador Romeu Zema, seriedade. Ela não seria aprovada se o presidente Lula virasse e falasse assim, olha, o governador Romeu Zema é de um partido que eu não gosto, é de um partido de oposição, não vou sancionar esse projeto. E ele teria apoio. Sabe o que aconteceria? A gente teria o governador Romeu Zema passando muito aperto nos próximos anos, parcelando salário, como aconteceu já no passado, merenda cairia, prestação de serviço de saúde cairia. Então, o que aconteceu foi, o presidente Lula, ele teve a sensibilidade, e aí a questão de ser bonzinho ou não, é sensibilidade. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão levando pro lado emocional. É sensibilidade. Se o Lula diz não a esse acordo, Travasso, não vai dizer não, ele teria do lado dele 24 ou 23 estados da federação que não devem. E uma pergunta só, deixa o William. Deixa o William. Não, vocês, tudo bem, vocês querem colocar o Lula como salvador da pátria, tá bom, vocês estão precisando melhorar a imagem do Lula, boa sorte, tá tudo bem, que isso, tá tudo certo. Gente, vocês não, pelo amor de Deus, eu tenho um estado que não consegue me pagar, o cara tá te devendo, né? E você precisa receber. Então você tem que sentar na mesa para poder conversar com ele, para negociar. E por que outros presidentes não fizeram isso, WT? Me conta, já que você tá falando que a gente tá querendo defender o Lula. Porque eu fiquei impressionado. Quando a gente elogia alguma coisa do Lula, não tô. O WT fica irritado. Não é isso. Estavam brigando hoje. Vocês estão chamando o Lula de bonzinho. Então, não tem nada de bonzinho. É técnico isso, amigo. Então, o cara me deve, eu vou sentar e vou negociar com ele. E ok, olha, eu tenho 2 formas de você me pagar. São essa aqui, mas você tem que me pagar no integral. Então eu não tô sendo bonzinho. Então me responde só uma pergunta, WT. Por que nenhum outro presidente fez isso que o Lula fez? Sentou e negociou. Por incompetência, talvez, dos próprios políticos de Minas Gerais, que o Eduardo sempre criticou. E tá na hora de valorizar o Rodrigo Pacheco, o Zema e toda a turma que se mobilizou para poder fazer esse acordo. Mas isso depende do presidente. Por que nenhum outro presidente sentou e negociou? Eu reclamei no início que eles não estavam brigando, né, gente? Ponto final, nossa conversa de redação, que teve os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca.